Pessoal, como é que está o som e a imagem? Tá bom? Tá dando para... Sim, tá bom, professor. Então, vamos lá. Primeiro, né, boa tarde para vocês. Espero que esteja tudo bem, né? As coisas estejam aí transcorrendo normalmente. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A aula de hoje, né, nós já temos aí na tela, né, o tema, Gestão Estratégica, é a aula 8. São exatamente 14 horas e 56 minutos e nós estamos aí com 20 alunos na sala participando. Então, sejam bem-vindos. Vou pedir a vocês para prestar atenção, né? Vocês já estão fazendo isso, né? E se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. A gente vai conversando, a gente vai abordar, né, algumas questões assim de suma importância hoje, mesmo porque, né, vocês já estão praticamente dando início, né, à construção do plano de negócio e, obviamente, né, construindo o plano de negócio, vocês já estão criando, né, a empresa de vocês. O plano de negócio é o documento principal aí que vai oficializar, né, todas as informações, né, tudo que for aí pertinente à empresa vai estar fazendo parte desse plano de negócio. E a aula de hoje ela é muito importante porque ela vai ajudar vocês a ir consolidando, né, as ideias e assim, aprendendo, de certa forma, a estruturar a empresa. Né? Porque não adianta a gente ficar ali parado no campo das ideias sem que a gente coloque essa ideia em prática. Ou seja, a ideia precisa ir para o papel, né, vamos dizer assim, e depois se torna uma coisa prática. Né? A empresa precisa existir. E aí, a questão da gestão, apesar de que está mais voltada à parte administrativa, né? Quando se fala em gestão, a gente fala muito pensa muito em administração, mas também está assim diretamente ligado ao ato de empreender, né? Uma coisa leva a outra, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Antes da gente iniciar, eu queria só lembrar vocês dos trabalhos que estão aí em andamento, né? Essas atividades que fazem parte, né, do bimestre 2, atividade 1, que era aquelas visitas ao portal do Sebrae, vocês já fizeram, né, e vão continuar fazendo, porque faz parte, né, o material do Sebrae vai ser o nosso material base, né, e vocês já devem ter feito o cadastro, né, estão explorando o que tem lá de interessante. Né, depois vocês podem continuar fazendo isso. Atividade 2, que é o estudo de caso, vocês vão fazer lá uma pesquisa, já orientei vocês, deixei o roteiro, nós temos lá casos, né, de sucesso, né, de pessoas que empreenderam, tem um catálogo, né, aí vocês podem escolher lá aquele que você achar mais interessante e produzir aí o trabalho. Atividade 3 é a teoria da administração, teoria geral, né, da administração, que a gente chama aqui de TGA. São alguns conceitos, né, de administração. A gente não vai aprofundar na administração o nosso curso. Ele não se presta muito a essa questão da administração de empresas, mas apenas noções para você conhecer também como que ocorreu a evolução da administração. Vocês já fizeram aquele trabalho lá atrás, né, do histórico do empreendedorismo, mas a gente vai perceber também que a administração ela avançou e teve aí, né, ao longo do tempo, diversas pessoas, né, que foram aí precursores, lá, os pioneiros, por exemplo, da área de administração. E as teorias da administração é importante que vocês conheçam, pelo menos assim, aquelas teorias que fizeram parte de cada época, né, do contexto aí dos negócios, e ela também teve digamos assim, uma influência cultural, econômica e política, e também, por que não dizer, né, retratando a situação aí de cada país e do mundo de um modo geral. Então, vocês vão fazer esse trabalho, é um trabalho bem simples, né, basicamente é uma leitura, preenchimento de uma tabela, para a gente poder fazer aí a análise comparativa
da evolução da administração ao longo do tempo. Né? E aí, avançando aqui, agora falando do nosso projeto, né, eu acredito que vocês já estão começando, as ideias, né, já foram colocadas, né, vocês já estão enviando para mim o pré-projeto, né, tem um roteiro aí, né, que eu estou chamando de pré-projeto, já foi preenchido. Eu estou colocando lá no nosso menu, né, do blog, lá no banco de ideias, as ideias que vocês enviaram para mim. E, né, a pesquisa no portal continua, como eu disse. E outra coisa, pessoal, é o seguinte, aquelas respostas referente àquelas perguntas que eu deixei para vocês em aulas anteriores, que não é para entregar, mas apenas para provocar discussão. Então, eu acredito que nessa fase inicial aí, esses 3 itens que estão na tela, vocês já deram aí o pontapé inicial, né? E a partir de agora, né, a gente vai continuar falando, né, e lembrando a vocês dos 6 passos do plano de negócio. Eu já mostrei essa sequência para vocês em aula anterior. O passo 1, que foi a escolha da ideia, como vocês já fizeram, e a gente agora vai continuar conversando, né? E a aula de hoje, como eu disse, a aula de semana passada também, muito importante, para a gente começar já a ir consolidando essas ideias aí, tá bom? Então, aqui, nessa parte aqui, eu estou lembrando a vocês também do Business Canvas, que é aquela estrutura que eu deixei para vocês na aula passada. Inclusive, a aula passada, o assunto foi para trabalhar o modelo de negócios. Então, em linhas gerais, eu apresentei para vocês os 9 blocos, né, que fazem parte do Canvas, e que vocês já devem também estar pensando a respeito de como estruturar o Canvas. São perguntas, né, para serem respondidas. Na medida que as perguntas vão sendo respondidas, o bloco vai sendo preenchido, né? É interessante aqui lembrar vocês que tem que ser uma coisa bem objetiva, né? Que você vai preencher lá usando a plataforma do Sebrae, né? Não sei se vocês estão tendo dúvida, né? Para poder chegar lá, é feito, né, dentro da plataforma online do Sebrae. O link foi deixado. Tem no portal nosso também o acesso, para você conseguir chegar lá onde que está essa plataforma. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Nesse primeiro momento, né, eu queria saber se existe algum aluno com dificuldade, ou se está dando certo, se vocês estão cientes de tudo que está em andamento. Só um detalhe aqui, eu esqueci de falar, o Canvas, ele vale para o terceiro bimestre, tá? E para o segundo bimestre, são essas atividades aqui, ó. Tá bom? Então, vocês já podem ir dosando o tempo aí, se organizando. De certa forma, nós estamos... Não vou dizer que eu estou antecipando a atividade do terceiro bimestre, não é isso. Mas é porque a gente tem uma sequência para ser cumprida, né? Então, está no momento certo de você ir desenvolvendo. Lembrando que o Canvas é para ser feito em grupo, né? Pela equipe que foi constituída aí, referente a cada empresa. Ok, gente? Bom, vamos lá então. Podemos avançar? Dá um ok para mim, por favor, se eu posso passar. Sim. São só informações, né? Agora vamos lá. Com relação à gestão estratégica, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a gente precisa, na realidade, entender, né, o que significa estratégia, né? Porque a gestão é um termo que está muito associado ao contexto administrativo. Agora, quando a gente trata, por exemplo, da gestão sob o ponto de vista da estratégia, seria bom que a gente conversasse um pouco sobre isso e tentasse entender exatamente o que significa estratégia, né, para o mundo dos negócios, especialmente para nós que estamos aí em vias de empreender, né? Eu estou considerando aqui que cada um de vocês estão
de certa forma, desenvolvendo as ideias, né? As ideias estão aí. Estou vendo lá, né, os modelos de empresa que vocês estão pensando em desenvolver. E aí a gente precisa introduzir esse conceito de estratégia dentro do negócio. Então, olha bem o que está colocado aí para nós. Ó. Para quem está iniciando a trajetória empreendedora, não pode abrir mão de uma gestão estratégica. A gestão, pessoal, ela não vai acontecer simplesmente no momento que a empresa estiver funcionando, não. No momento que você está concebendo a empresa, que no caso nosso é o momento atual, né? Você também já pode começar a definir pontos estratégicos da sua empresa, tá certo? E que vai, de certa forma, lá na frente, fazer parte do processo de gestão, né? Mas exatamente o que vem a ser estratégia? Né? O que significa gestão estratégica? Bom, então para a gente poder conversar sobre isso e esclarecer mais para vocês, nós vamos voltar, né, no tempo e tentar entender o termo, né, o que significa a palavra estratégia. Tá? Alguém poderia ler para mim essa definição que está em azul aí, por favor? Por favor. Algum aluno aí de forma voluntária? Essa parte do general, professor, esse de cima. Não, lê lá em cima, ó, o que significa estratégia e depois o significado, que é essa parte que está em azul aí. Vem do termo grego estratego, que literalmente significa general. General do exército na antiga Atenas, Grécia, eleito magistrado anualmente. Pois é, olha bem que interessante. A palavra estratégia, essa é a origem da palavra estratégia, né? Na realidade, é um termo de origem grega, né? E remonta, né, às guerras que aconteceram naquela época. Então, o conceito, né, original, né, ele está muito associado à questão militar, tá certo? Então, no caso aí, eu até coloquei aí para ilustrar, né, o Péricles, né, que foi um general da época, né, e, assim, o estratego, ele era escolhido, né, por exemplo, quando você precisava constituir um exército, você teria que escolher uma pessoa que tinha, digamos assim, as características ideais para assumir aquele posto. É como se fosse um cargo, né? Então, daí vem, né, essa questão da palavra estratégia, que está muito associada, né, a outra palavra interessante, que é a palavra general. Então, nós temos aí, olha, general do exército da antiga Atenas, Grécia, que era eleito o magistrado anualmente. Então, era como se fosse um cargo, né, eleito por um processo democrático, mas essa pessoa que era eleita, ela, como eu disse, né, ela tinha assim os pontos fortes dela, né, as características para ela poder assumir esse cargo. E se a gente for fazer a análise desse contexto, né, do termo estratégia, a gente vai perceber, né, que exatamente, né, aquilo que eu estava falando, né, que o general ele reunia as condições para poder comandar o exército a fim de conseguir ali alcançar, né, as vitórias, né, de batalhas em batalhas, né, e por que não ganhar a guerra. Então a ideia era essa, montar, né, uma estratégia, ou seja, formas, né, de ganhar a guerra, estudar o inimigo, né, descobrir o ponto fraco do inimigo, desenvolver militarmente assim ações tendo em vista, né, a vitória. Então, pessoal, essa é a ideia original do termo estratégia, né? E a gente vai perceber o seguinte, que a estratégia para os gregos ela estava realmente ligada a essa capacidade de ganhar guerras e conquistar territórios. Agora, olha que interessante. Já naquela época, já
não era a estratégia voltada para os negócios, mas para fins militares. E se a gente for fazer uma análise, considerando esse conceito, né, da terminologia da palavra, faz todo sentido a gente trazer essa ideia da estratégia para os tempos atuais, especialmente agora, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos negócios, da constituição de empresas, quando a gente pensa em empreender, na realidade, o que a gente quer, né, é isso, é ganhar, não é isso? Que a empresa, né, tenha sucesso e que a gente possa alcançar conquistas mesmo, né? Quer dizer, o sucesso da empresa é aquilo que a gente imagina que vai conseguir na medida que a empresa consiga avançar aí dentro dos seus objetivos. Então, é uma ideia, digamos assim, antiga, mas que ela faz todo sentido quando a gente traz ela para dentro do mundo dos negócios, tá certo? E a gente vai pensar depois também que ao longo do tempo, mesmo antes, né, após a Grécia Antiga, e aí a gente vai ver também em outras épocas a evolução do mesmo conceito, do termo estratégia, que atingiu também outros significados, inclusive dentro da questão política também, né, da visão política, e por que não dizer na visão econômica. É como se a gente tivesse, por exemplo, um processo aí evolutivo do conceito de estratégia. E aí, quando a gente chega nos tempos atuais, como eu disse, a gente vai ver que a estratégia já atingiu outros patamares de significado. Então, nós temos aí diversos outros significados que a gente poderia também associar ao termo estratégia. Por exemplo, definição de estratégia como plano, né? Olha bem, direção, método, olhar para frente, né? Padrão, ou seja, padrão de comportamento, olhar para trás, posição, criação de única, né? Olhar para baixo e para fora. Se você for analisar isso dentro do contexto militar, a palavra estratégia ela está bem assim, faz muito sentido, né? A gente pensar em estratégia militar. Inclusive os generais, por exemplo, eles trabalham isso, né? Todo o país, né? Todo o exército, marinha, aeronáutica, eles vivem de estratégia, quer dizer, os países, por exemplo, nós temos aí exemplos, se vocês prestarem atenção, né? Então, o conceito, né, de estratégia ele vai ampliando, né, e vai mostrando para a gente aí onde ele pode chegar, né, em termos de significado. A estratégia possibilita, por exemplo, fixar direção, focalizar esforços e recursos, definir a organização e as estruturas, prover coerência e consistência de posturas, né, quer dizer, atitudes assim que a gente precisa tomar em prol desses resultados. Então, se a gente começa a ampliar esse conceito, aí nós vamos perceber que a palavra estratégia faz sentido no momento que ela pode ser associada ao termo gestão. Então, quando eu digo para vocês assim, olha, a empresa precisa criar, ou precisa desenvolver, ou precisa aplicar uma gestão estratégica. Faz todo sentido eu dizer isso. Porque, na realidade, o que precisa ser feito é isso mesmo. Nós precisamos de ter estratégias, né? O sucesso, né, ele não vem por acaso, como dizia lá o doutor Lair Ribeiro, né, em seu livro. Então, a estratégia ela faz parte. Imagina você se aventurar num negócio, assim, digamos assim, no escuro, né, sem fazer previsões, sem analisar nada, sem contextualizar o seu negócio, sem pensar de forma, tanto de forma geral quanto de forma específica. Ou seja, você precisa ter noção da direção, é, criar, né, um modo de comportamento específico ali para você tratar o seu negócio, né? É o olhar, né? Eu lembro que o Ian aí perguntou a respeito de visão, não foi, Ian? Você está querendo aí saber exatamente o conceito de visão? Então a gente pode dizer para você o seguinte, que a empresa precisa ter também construir, né, uma visão estratégica, né? Pessoal, veja bem, eu queria citar aqui alguns exemplos de empresas que possuem, né, assim,
um sucesso já consolidado, né? São empresas aí que estão já há muitos anos no mercado. Por exemplo, Coca-Cola, né? É uma empresa sólida, né? Quantos anos ela está aí? Com certeza, né? O setor de marketing da Coca-Cola, por exemplo, eles têm uma visão estratégica. Eles trabalham em prol de uma estratégia focada no produto, focada no cliente, focada na qualidade, focada, por exemplo, na melhoria dos processos. Então, a estratégia ela não se dá apenas em um nível, mas ela permeia, né, todo o processo da empresa, né, tanto interno quanto externo, tá certo? E aí, a gente traz agora, né, já falando de negócios, para a gente associar mesmo esse conceito de estratégia ao mundo dos negócios. Então, no caso de vocês aí, que já estão desenvolvendo a ideia de vocês, você vai começar a pensar assim, olha, a minha empresa não pode ser uma empresa, digamos, convencional, normal e tradicional. Eu preciso pensar a minha empresa de forma estratégica. Eu preciso construir os meus valores, né, enquanto empreendedor, de forma estratégica, né? Então, porque eu vou entrar, na realidade, numa batalha, né? Daqui a pouco, por exemplo, quando a minha empresa for constituída legalmente, né, que ela for, digamos assim, ela entrar em funcionamento, eu vou enfrentar diversos desafios. E esses desafios que eu vou ter, né, ao longo do tempo, né, que a minha empresa tiver em funcionamento, é como se fosse batalhas, né? Estou chamando aí, né, batalha dos negócios. Então, os empresários, por exemplo, que já estão aí, né, empreendendo, os empresários, eles encaram, né, o negócio realmente como uma batalha, né? Tem que vencer cada dia, né? É um desafio. Agora, por exemplo, nessa época de dificuldade, né, da pandemia, a gente vê entrevistas, né, de pessoas que tinham, né, um negócio em funcionamento, de repente tiver que fechar. Será que realmente o fechamento dessas empresas foi por problemas da pandemia? Ou foi porque talvez eles não tinham uma estratégia de negócio definida, né, e por algum motivo tiveram que fechar? Muitas vezes os problemas financeiros, aquela dificuldade administrativa que você tem, né, perda de cliente, por exemplo, não conformidade do produto, queda na qualidade, endividamento, problemas tributários, essas questões todas que envolvem o mundo dos negócios são consequências, muitas vezes, de uma falta de estratégia. Quer dizer, a estratégia é algo que você precisa ter e desenvolver de forma antecipada. Porque lá fora, né, como eu disse, assim, os desafios são grandes, correto? Então, associando, né, a palavra estratégia dentro dessa lógica do desafio, da batalha, da luta, de precisar vencer, e a gente colocando isso junto com o processo de gestão, aí surge o termo gestão estratégica, que é aquela gestão, né, feita, né, por uma empresa que tem uma visão profissional do negócio. Pessoal, não existe, digamos assim, espaço, né, para você fazer uma gestão amadora, né? Você tem que profissionalizar o negócio, você tem que pensar estrategicamente o negócio. A estratégia empresarial é um conjunto de meios que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. É um conjunto de meios, não é uma coisa isolada. Você não pode tratar, por exemplo, só do ponto de vista do marketing. Ah, vou desenvolver aqui uma campanha e essa campanha tem uma estratégia para me atingir um nicho de mercado. Tal. Não, a gestão ela é como um todo. Então, se você trabalha uma estratégia de marketing, obviamente você também vai impactar os outros setores da empresa. Ou seja, a gestão ela tem que ser feita de forma estratégica como um todo, né? Imagina uma indústria automotiva, por exemplo, que vai lançar um modelo de veículo, tá certo? E ela precisa preparar o mercado ou entender o mercado antecipadamente para quando aquele projeto dela
estiver sendo colocado, né, para o cliente, ele tem uma aceitação. Então, veja bem, tem que trabalhar de forma antecipada todo o contexto que envolve aquele novo produto que vai ser lançado, né? Então, nesse processo estão envolvidas decisões para definir produtos, serviços direcionados a determinados clientes e mercados, além da definição da posição da empresa em relação aos concorrentes. Eu separei para vocês nessa definição, em azul, né, eu grifei aí em azul, eu coloquei a palavra produtos e serviços, clientes e mercados, e depois concorrentes. Basicamente, a empresa, ela gira em torno desses elementos que estão aí, olha. Então, a empresa, né, o objetivo fim da empresa é o quê? Entregar o produto, o serviço para o seu cliente, estabelecer o mercado, né, as disputas e a concorrência. É assim que a empresa vai sobreviver. E para isso ela precisa de estratégia, né? Aqui nós temos um exemplo, né, assim, como se fosse uma estrutura básica, né, que dá para a gente visualizar melhor isso que eu acabei de falar para vocês. Então, nós precisamos conhecer o ambiente de negócio que a gente está tratando, né, porque como que eu vou desenvolver estratégia se eu não conhecer o ambiente? Eu preciso saber onde eu estou entrando. Existe até assim, uma história interessante, que se você pegar um peixe de água doce e colocar ele no mar, ele vai morrer. Por quê? Porque o ambiente do mar é diferente do ambiente do rio, da lagoa. Olha que interessante. Então, talvez se o peixe de água doce conhecesse o ambiente marítimo, talvez ele poderia também nadar no ambiente marítimo e sobreviver lá. No mundo dos negócios, né? Claro que eu estou fazendo aqui uma metáfora, né? Mas no mundo dos negócios é a mesma coisa. Não adianta você se aventurar em um local que você não conhece. Então, a análise do ambiente, dos recursos é fundamental. Esses recursos precisam ser tanto internos quanto externos. Você precisa conhecer a sua empresa por dentro e conhecer o ambiente externo que a sua empresa está situado nele, né? Então, muitas vezes, né, muitas pessoas, quando estão empreendendo, elas fazem, digamos assim, vista grossa para essa questão, deixa de buscar esse entendimento e lá na frente as coisas dão errado, né? Então, tem que estabelecer a direção estratégica, tem que formular, né, políticas estratégicas para a empresa e tem que implementar e avaliar. O processo avaliativo ele é fundamental, porque você tem que pegar lá os índices, né, os indicadores, os resultados que você está obtendo, porque esses resultados, né, seja em forma de números, de estatística, eles vão servir com informações, são informações importantes, né, para você tomar decisão, né? Então, o processo decisório, ele passa justamente pela avaliação. Então, você precisa, por exemplo, saber se o seu cliente está realmente aceitando o seu produto, né? Qual é o grau de aceitabilidade da sua empresa dentro do contexto de negócio que ela está inserida. Você pode perceber hoje em dia que a maioria das empresas elas estão muito preocupadas com o feedback do cliente, né? Hoje, por exemplo, você compra um produto, né, e eles já querem saber, olha, como é que está? Está usando o produto? E aí, como é que está o resultado? Isso é muito importante para, como eu disse, né, alimentar o processo da empresa. Então, é também uma estratégia, né, de checagem, né, de verificação. Então, eu foco muito nessa questão da avaliação. Uma empresa ela não pode ser cega, né, e começar a enxergar o mercado de forma assim, de ignorar, vamos dizer assim, esses resultados a partir dela mesma. E aí essas políticas de estratégia que a empresa desenvolve é a partir dessas informações que ela recebe. E por que não receber do próprio cliente, que é o principal interessado, né? Que é o seu foco, não é isso? Então, gente, veja bem, a gestão estratégica, ela está diretamente relacionada ao sucesso. Então, inclusive, ela é traduzida como fator de sucesso, né?
Então, para qualquer empresa, por exemplo, que quiser alcançar resultados positivos, né, precisa estabelecer uma gestão estratégica, né? Pensar de forma estratégica e aplicar, né, todos esses conceitos. Para alcançar o sucesso, as organizações precisam ser capazes de otimizar os seus recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que as permita superar os rivais. Agora eu volto com vocês naquela questão da batalha dos negócios que eu citei lá atrás, e dentro dessa lógica aí do modelo competitivo, dizer para vocês, né, que se a empresa não tiver realmente um modelo que realmente faça diferença, ela não vai sobreviver, não é verdade? O modelo, pensa bem nessa palavra, modelo. Você está desenvolvendo um modelo de negócios. Você tem lá a ferramenta Canvas. Para que serve a ferramenta Canvas? É para fazer a modelagem. Então, no momento que você estiver inserindo dentro da plataforma do Canvas, trabalhando os 9 blocos do seu negócio, você vai ter que pensar no modelo competitivo. Porque se você for fazer a mesma coisa que o seu concorrente já faz, você vai ficar empatado com ele. O que você vai oferecer? Qual é o diferencial? Então, você vai começar, né, a trabalhar a questão do modelo competitivo, fazendo essa modelagem do seu negócio, para você alcançar o que nós chamamos de vantagem competitiva. Vantagem é algo que você tem, que pode ser definido como algo que está na frente do seu concorrente. Então, não existe vantagem competitiva se o modelo de empresa que você está criando também não for competitivo. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, veja bem, a estratégia, ela entra aí. A estratégia, não adianta você montar estratégia se você não tem nada diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui nessa parte, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Imagina os Estados Unidos entrarem em guerra, estou falando de guerra mesmo, entrarem em guerra com um país africano, por exemplo. Imagina o poderio militar dos Estados Unidos. Imagina as estratégias de guerra que o exército americano, a marinha e a aeronáutica americana têm. Não é só de equipamento, né? Porque muitas vezes o equipamento é importante. Você pode ter uma empresa, né, com uma bela de uma estrutura, mas se ela não tiver uma estratégia definida, ela quebra, ela deixa de existir. E a gente sabe que muitas empresas deixaram de existir não por falta de recursos financeiros ou por conta de estrutura, né, estrutura tecnológica, nada disso. Muitas vezes a empresa deixa de existir porque ela não tinha um plano estratégico. Eu não sei se vocês conhecem ou já viram falar, tinha uma empresa japonesa muito famosa, cujo nome é a Kodak. Quem já ouviu falar na Kodak? Sim ou não? Me fala aí, por favor, se alguém lembra. Já ouviu Aquela falar dela? que deu a gafe com as câmeras? Isso. O que aconteceu com a Kodak? Não foi problema financeiro, não foi problema de tecnologia, porque a Kodak ela dominava a área de tecnologia, né, na época. O problema da Kodak foi justamente faltou estratégia para o negócio. Gente, na área de telefonia, pensa lá, essas empresas que estão aí dominando o mercado hoje, nós temos aí, olha, vamos falar de celular, né, de smartphone, esses aparelhos mais modernos, e tem empresas que foram ficando para trás. Então, muitas vezes, não é problema só econômico, não é o dinheiro que vai fazer a empresa existir. Falta estratégia, muitas vezes, falta um modelo, né, ter um modelo competitivo. E se não tem modelo competitivo, não tem vantagem. Né? Por que o Uber é mais prático? Existe muito mais interesse do cliente em utilizar o serviço do Uber do que um táxi. Vocês conseguem me falar isso? Se você compara o serviço de táxi com o serviço de Uber, você vai perceber a vantagem competitiva. Essa que é a questão. Por que o lanche do McDonald's vende mais do que os outros lanches? Existe um modelo
E por trás desse modelo existe uma vantagem. Vantagem competitiva é a capacidade de uma empresa de agregar mais valor do que as outras empresas no mesmo produto, né? Porque existe concorrência, então tem que acontecer isso. Se você não tiver vantagem competitiva, você perde. Uma determinada empresa pode ter vantagem competitiva ou não sobre outra empresa que atue no mesmo mercado ou no mesmo setor de negócio. O que está acontecendo no mundo moderno é isso, né? Veio a pandemia, restaurantes fechando, mas o que está acontecendo do ponto de vista da gestão? Será que eles estavam realmente preparados para uma situação adversa? Olha, a guerra, gente, é isso. Quem esperava do vírus chegar, né? Quer dizer, o vírus é o inimigo, mas muito mais inimigo do que o vírus é a própria pessoa que não se preparou para viver um momento de adversidade. Então, eles não tinham, na realidade, estratégia de negócio definida para enfrentar a pandemia, por exemplo. Então, a gente vai olhando, né, e vai estudando e vai percebendo essas questões, e a gente vai vendo, né, que realmente precisa de pensar a empresa de forma estratégica. No caso de vocês, por exemplo, vocês estão criando uma empresa aí, mas faça a coisa séria, para valer, como se fosse de verdade. Né? Não é só para ganhar nota e passar na disciplina, mas leva esse conceito do modelo, né? Do modelo competitivo para produzir vantagem competitiva, né? Porque a gestão ela tem que ser de forma estratégica, porque você vai estar numa batalha de negócios. Esse é o conceito que eu queria passar para vocês. E uma coisa interessante que eu não falei aqui, mas vale a pena, que a gente precisa levar também essa ideia para a nossa vida profissional também, para a nossa carreira, porque o empreendedorismo, ele também entra nessa questão profissional. Então, veja bem, se você não tem uma estratégia profissional, se você não pensa, né, no futuro com estratégia, você vai empatar com alguém que já está, ou vai perder. Então, essa é a questão, né? Essa é a questão que a gente precisa considerar, tá certo? Bom, falando de gestão estratégica, né? Então a gente precisa considerar que é indispensável agir de forma estratégica também. E aí, quando a gente vai agir, a gente vai pensar no nosso objeto, do foco nosso. Qual que é o nosso objetivo? Então, nós vamos considerar que o objetivo principal nosso, primeiro, é o cliente, e associado ao cliente, o produto, né, o serviço que eu vou oferecer. Então, não adianta você, tipo assim, querer criar uma estratégia na sua empresa desconsiderando o cliente. Você tem que inverter os papéis. Na realidade, a empresa, ela vive mais em função do cliente. A estratégia não é o dono. Eu não vou montar uma estratégia porque eu acho que tem que ser assim. Não. O mercado é que dita as regras. O cliente é que dita as regras. Então, você vai ter que ir lá na ponta da empresa, né, digamos assim, no objetivo final, que é o cliente, e trazer do cliente todas as informações e situações possíveis e todas as condições para que você consiga, então, montar a sua estratégia. É um processo reverso. Não é do empreendedor para o cliente, mas é do cliente para o empreendedor, para você poder entender a lógica da empresa. Né? Então, é isso, tá certo? Bom, aqui nós temos alguns princípios básicos da qualidade, né? Como a gente está falando de qualidade do cliente, né? Então, nós temos que pensar nesses princípios, né? Eles funcionam mais ou menos dentro de uma lógica cíclica, né? Então, nós temos lá embaixo, né, por exemplo, conhecimento dos processos, objetivos traçados, qualidade, liderança, envolvimento de pessoas, conhecimento para a tomada de decisões, relações estreitas, né, com fornecedores, conhecimento sistêmico de gestão. Então, vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente vai trabalhar a gestão estratégica, a gente precisa levar várias coisas em consideração. A empresa ela não funciona simplesmente através de um setor ou de outro setor de forma isolada, né? Então,
tenham isso em mente, tá? Vocês estão aí planejando o negócio de vocês, faça o processo reverso. Foca no cliente e foca na qualidade. Associa as duas coisas, cliente e qualidade, e começa a pensar nas estratégias de negócio para atingir esse objetivo, né? Porque o cliente é seu alvo, né? O seu alvo principal. Aqui nós temos algumas ferramentas, são ferramentas práticas, né? Que a gente utiliza normalmente dentro do campo da gestão estratégica, para nos ajudar a sistematizar o trabalho, né, até mesmo de administração da empresa. Então, nós temos aí 18 tipos de ferramentas. Nós vamos aqui no curso utilizar algumas, né? A gente não vai trabalhar com todas, porque não faz sentido e também não dá tempo, né? Mas algumas a gente vai usar, a gente vai aplicar aqui no curso. Então, por exemplo, a ferramenta 18, que é o plano de negócio, nós estamos fazendo. Nós já estamos trabalhando em cima deles, tá certo? E outras ferramentas, por exemplo, né, o SWT, que é a ferramenta 5, nós vamos trabalhar. O PDCA, eu vou mostrar para vocês. O 5W2H, por exemplo. Essas matrizes BCG. Tem ali o glossário estratégico. Então, todas essas ferramentas, elas são muito importantes e fundamentais. Depois você pode, com calma, né, se você quiser depois, pesquisar sobre elas, né? E eu vou deixar para vocês no nosso portal material de apoio para essas ferramentas que estão aí. E agora, pessoal, presta bem atenção agora nessa parte aí, para a gente poder, né, nós estamos aqui quase encerrando a nossa aula, eu queria estar passando para vocês aqui algumas orientações em relação à gestão estratégica para a gente fechar esse conceito. Então, vamos lá. Observa direitinho essa estrutura que está aí. De azul, né? Ô Ian. O Ian está aí? Estou aqui, professor. Pois é, olha só, Ian. Agora sim eu começo a responder aquela pergunta que você me fez lá no início. Presta atenção. Ó, está de azul assim, olha. Conhecer a organização, missão, visão e valores. Tá ligado aí, Ian? Ó, missão, visão e valores. Logo em seguida nós temos diagnóstico ambiental e depois nós temos objetivo estratégico. O que vai acontecer? O processo de gestão estratégica, ele passa por várias fases. Vocês estão observando aí uma setinha vermelha, tá vendo? Ó? A setinha vermelha, ela cria um fluxo. Então, aquela coisa, você precisa começar da esquerda para a direita. Agora, se você prestar atenção direitinho, todos esses itens que estão aí, olha, conhecer a organização, missão, visão, valores, diagnóstico ambiental, objetivo estratégico, tudo isso faz parte do planejamento estratégico. Agora, não adianta somente planejar. No campo verde, nós temos execução. E no campo rosa, nós temos controle. Então, como que funciona isso? A lógica é o seguinte, ó, planejar, executar e controlar. Repetindo, planeja, executa e controla. E na medida que você controla, que você levanta os indicadores, existe uma linha que liga novamente, né, os indicadores de desempenho para cada bloco anterior que você tem. É como se fosse um processo de retroalimentação das informações que você tem dentro do processo de avaliação. Porque você avalia para controlar. Para que você mede o desempenho da empresa? Para que você faz estatística? Por que você pergunta para o cliente, por exemplo, de vez em quando, se ele está gostando do seu produto? É justamente para você levantar indicadores, são fontes, né, de dados, para você alimentar e para você conhecer e conhecer muito mais a sua empresa. Muitas vezes a gente conhece a empresa que a gente criou, não somos nós mesmos que conhecemos a empresa, mas é a partir do cliente. Então, por isso que eu falei com vocês que o foco principal é o cliente e ele nos ajuda a desenvolver o nosso negócio. Então, o processo da gestão estratégica ela é toda interligada. Por isso que existe o processo cíclico que eu mostrei aqui atrás. E essas fases todas aqui, ó, do princípio do cliente, da qualidade, tem que estar interligado, tá certo? Olha bem que interessante.
Conhecer a organização. Como é que eu conheço a minha organização? Então, os indicadores de desempenho, que está lá na fase de controle, realimenta o meu conhecimento acerca da minha empresa. Aí eu posso, de repente, mexer em algum aspecto da empresa. Eu posso fazer alguma alteração. Eu posso alterar, por exemplo, os meus objetivos. Se eu consigo alterar os meus objetivos, eu vou, de repente, alterar meu plano de ação. Então, aquelas atividades, por exemplo, que eu fazia, que estava dando errado, por exemplo, ou alguma ação que não está dando muito certo, eu vou mudar. Isso funciona, gente, para qualquer tipo de negócio. Pode ser para uma padaria, para uma loja, pode ser para uma oficina, né? Para uma loja virtual, por exemplo, não importa. O processo de gestão estratégica, ele vale para qualquer tipo de empresa, empresa pequena, empresa grande, média, grande, etc. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês, olha, contextualização da organização, saber onde você está, para onde você quer ir, né? Então, essa parte de contextualização, onde você está e para onde você quer ir, faz parte do planejamento estratégico. Agora, como você vai chegar lá? Aí já é execução e controle. A estrutura toda ela montada de forma organizada, e essa malha que está aí leva isso para dentro do contexto da sua empresa, para você fazer a gestão dela. Tanto na empresa que está sendo criada, e depois da empresa que ela estiver funcionando, você vai girando, tá certo? E fazendo as perguntas, né? Nós vamos, como eu disse a vocês, utilizar essas ferramentas que estão aí, alguma delas, para ajudar vocês a desenvolver toda essa estrutura que está aí. E é uma estrutura que nós vamos aproveitar dentro do nosso plano de negócio. Então, lá no seu plano de negócio, vai aparecer lá, olha, missão, valores, visão, vai aparecer o diagnóstico ambiental também. Lá no seu plano de negócio vai aparecer o objetivo, tem que conter os planos de ação, tem que aparecer também as ferramentas de indicadores de desempenho, para você medir, né, o potencial da sua empresa. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso documento final, né, que a gente está chamando de plano de negócio. E faz parte do processo de gestão estratégica. Tá bom? Aqui nós temos uma leitura recomendada, que eu deixo para vocês esse livro, né? Se você conseguir ele na internet, né? De repente, eu não olhei, não sei se tem ele, assim, em documento eletrônico, né? Para você baixar e tal. Mas se você conseguir ler esse livro no futuro, vai ser ótimo, porque ele trata justamente da questão dos conflitos, né? De enfrentar inimigo, atacar fraqueza. Gente, não é um livro de autoajuda, não, tá? Eu não sou muito fã de autoajuda, não. Talvez algum aluno já me perguntaram isso uma vez, porque a gente está falando aqui muito de questões assim ligadas ao sucesso, tem que vencer, tem que dar certo, é isso, mas é porque realmente isso está atrelado ao mundo dos negócios. Então, a autoajuda já é uma outra área, né? Tem a ver mais nas questões psicológicas, em outros aspectos. Mas sempre é bom a gente ter em mente que uma boa leitura ela vai nos ajudar assim, a pensar diferente, a despertar para outros aspectos que muitas vezes a gente não está percebendo. Então, essa leitura aí é ótima. Eu recomendei vocês lá o doutor Laí Ribeiro, né? Aquela outra leitura anterior. Tem um artigo que vocês leram também sobre o empreendedorismo, né? Como fonte de desenvolvimento econômico, né? E agora a arte da guerra, se você tiver oportunidade, é muito bom, tá? Ajuda no mundo dos negócios, ajuda na carreira e no lado profissional, tá bom? E aí eu faço a pergunta para vocês: estratégia, qual é a sua? Né? Nesse primeiro momento, eu estou perguntando a respeito do seu negócio, da sua empresa. Conversa com o seu sócio, senta, bate um papo, desenvolve o negócio, pensando nessa visão mais estratégica do negócio, e as ferramentas que a gente vai utilizar vão estar aplicando para a gente construir esse modelo, né? Um modelo competitivo, né? Para a gente ter uma vantagem competitiva. Então, o Canvas, vocês já estão sabendo, né, que tem que fazer, é a modelagem. Aqui começa, né? No Canvas já começa o modelo estratégico, a estruturação do modelo estratégico. E, na aula que vem, oi, Ian,
Olha aí na aula que vem. O que nós vamos estudar? Lê para mim, Ian. Aí. Número 2. Faz favor. Aproveita. Identidade Identidade organizacional. organizacional. Isso, bacana. Nós vamos aprender a elaborar a missão, a visão e os valores. Aí vem explicando, né, basicamente, o que significa cada ação dessa aí. E isso precisa ser construído. Não existe empresa sem visão. Não existe empresa sem missão nem sem valores. Nós vamos trabalhar isso aí na aula que vem, tá bom? Nós vamos trabalhar também na aula que vem essa matriz, que é a SWOT, que é a matriz que vai nos ajudar a estudar o ambiente da empresa. Nós vamos estudar o ambiente interno e os ambientes externos. Nós vamos tentar detectar possíveis fatores positivos e negativos da empresa. A gente precisa, gente, estudar o inimigo. O inimigo aqui não é o soldado inimigo, não. O inimigo aqui são as barreiras, as dificuldades que a empresa possivelmente vai encontrar pela frente, né? Porque nós estamos aqui vivendo o que a gente chama de batalha de negócio. Então, a matriz SWOT é uma ferramenta que vai nos ajudar a compreender melhor o nosso universo aí, né? Tanto interno quanto externo. Beleza? E como eu disse a vocês, eu vou deixar depois no nosso portal material de apoio para ajudar vocês, tanto nas ferramentas de gestão, quanto também nas atividades que vocês estão desenvolvendo aí nos trabalhos, né? Inclusive, esse material já está disponível lá. Vocês podem acessar na nossa biblioteca, né? Tem uma biblioteca lá, à parte, né? Um menu específico para o material de consulta para ajudar vocês. Inclusive, o Canvas também está lá, tem uma apostila, tem um e-book que eu enviei para vocês também por e-mail. E se você for no menu também do banco de ideias, você vai encontrar material também para ajudar vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham, né, assim, entendido, né? Tomara que o recado tenha chegado até vocês, que as coisas estejam transcorrendo bem e vamos continuar trabalhando, né? Estou às ordens, se tiver qualquer dúvida, só perguntar. Tudo bem, gente? Entenderam tudo? Professor, então, a visão de negócio que a gente falou no início lá é onde eu quero ir. Olha aqui para você ver, ó. Volta lá, ó. Visão. Satisfazer nossos clientes. Esse aqui é um exemplo, tá? Satisfazer nossos clientes fornecendo o produto que ele procura. Essa é a visão dessa empresa. Eu peguei aí de forma genérica, né, uma empresa, não tem o nome da empresa aí não, mas o que eles querem? Eles querem isso, eles querem que o produto que eles vão fabricar, né, seja exatamente o produto que o cliente procura. Essa é a visão. Eles vão trabalhar a empresa, desenvolver o modelo de negócio. Porque, gente, a primeira coisa que tem que fazer, olha aqui, olha lá, vocês vão entender o que eu estou falando, ó. Conhecer a organização, beleza? Tá vendo, Ian? Como é que você conhece a organização? Ó, então, você vai criar missão, visão e valores. E depois você vai fazer o diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico vai ajudar você a entender o negócio. Quer dizer, pontos fracos, ponto forte. É claro que depois esse processo ele é retroalimentado. Isso é um processo dinâmico. Você não faz só uma vez. Você vai fazendo o tempo todo e vai melhorando cada bloco desse. O diagnóstico você faz o tempo todo. O gestor, o gerente, por exemplo, o tempo todo ele está fazendo diagnóstico, está traçando objetivo, está montando plano de ação junto com a sua equipe, está medindo desempenho, levantando números. O processo da empresa é todo dinâmico. O gerente ele não fica sentado na cadeira dele, simplesmente assistindo as coisas funcionarem. Não, ele está trabalhando, tá certo? Por isso que ele é chamado de gerente. O que o gerente faz? Ele faz gestão. O diretor também faz gestão. O presidente faz gestão. O chefe de setor faz gestão. E hoje em dia, numa empresa corporativa, né, dentro de uma visão intraempreendedora, todo mundo praticamente é gerente da empresa, quer dizer, todo mundo preocupado com o desenvolvimento da empresa. Então, é dessa forma que a gestão acontece. Não é uma pessoa só, mas é todos, trabalhando em prol do objetivo comum. Então, aqui nós temos, né, essa identidade organizacional que nós vamos construir,
Tá certo? Na semana que vem eu vou detalhar mais para vocês, mas vocês já podem ir, né, lendo o material. Como eu disse, né, já tem material aqui, olha, façam uma leitura. Vocês já vão chegar na semana que vem já embasados para a gente conversar em alto nível sobre esse assunto aqui, que é muito importante. Lembrando que isso aqui pode ser aplicado também na carreira de vocês, né? Essas ferramentas. Não é só para questão de negócio, não. Vale também para o nosso dia a dia, tá bom? Agradeço, então, né, a participação de vocês e aguardo vocês semana que vem. Tá bom? Tchau, professor. Boa tarde. Um abraço aí. Fique com Deus. Um abraço. Boa tarde.